Amados irmãos, boa tarde mais uma vez. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos. E eu queria compartilhar com vocês uma meditação da Palavra de Deus falando sobre família. Nesse tempo que estamos vivendo hoje, a situação é bastante crítica. E conheço bastante casos, não é, de famílias devastadas, destruídas, e famílias já acabadas, só que na mesma situação, no mesmo ambiente, no mesmo lar. Eu queria convidar vocês a abrir a Palavra de Deus em Gênesis, capítulo 18. Só que antes, queremos orar para pedir a bênção de Deus. Oremos. Santíssimo e bondoso Deus, amado Pai, louvado seja o Senhor por toda a eternidade, Criador dos céus, da terra, o mar e tudo que neles há. Nesse momento, ó Deus, ao abrirmos a Tua Palavra, que o Senhor venha falar aos nossos corações e que Teu Santo Espírito, ó Deus, imprima na nossa mente a Tua Palavra e que assim possamos, ó Deus, escondê-la em nosso coração para não pecar contra Ti. Perdoe, ó Deus, as nossas falhas, nossos pecados, e que possamos dia após dia Te buscar verdadeiramente em nome de Jesus. Amém. Então, Gênesis capítulo 18, verso 19 diz assim: porque eu escolhi para que ordene a seus filhos e sua casa depois dele. Aqui Deus está falando de Abraão. E você bem conhece quem era e quem foi Abraão. Então Deus diz: porque eu escolhi para que ordene a sua casa, ordene os seus filhos e a sua casa depois dele. Para quê? A fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Como é bom quando Deus fala de um pai, de você que é pai, de você que é mãe, assim como ele falou de Abraão. Pode Deus falar de você assim? Eu tenho conhecido Maria, Marta, não é? João, Pedro, eu tenho conhecido, não é? E você aí inclui o seu nome. Eu conheço você, Deus fala, e sei que Ele ordenará e ordena a sua casa depois dele. Para quê? Para que dê continuidade à palavra de Deus após, não é, a morte do patriarca do lar. Então eu queria complementar também, vamos um pouco mais para frente com esse mesmo pensamento em Provérbios, capítulo 20, versículo 7. Falando do mesmo assunto, diz: o justo anda na sua integridade, felizes lhe são os filhos depois dele. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Então felizes são os filhos depois dele. Porque, de acordo com a própria palavra de Deus, né, que Ele nos diz, é um mandamento, né, que possamos criar os nossos filhos no caminho do Senhor, não é? Que possamos instruí-los nos caminhos de Deus. E aqui, para nós finalizarmos, eu queria compartilhar com vocês um pensamento que está no livro Patriarcas e Profetas, esse aqui, para quem tem, não é? Esse aqui, Patriarcas e Profetas, aqui no capítulo 12, a página é bem mais adiante, 94. Diz assim: preste bem atenção o que Deus fala para nós a respeito da educação de filhos, a respeito não só dos filhos, mas o lar como um todo. Diz assim: por parte de muitos pais, há um sentimentalismo cego e egoísta, impropriamente chamado de amor, que se manifesta deixando-se as crianças com o juízo ainda por formar-se. Vocês estão entendendo? E as paixões indisciplinadas, a direção de sua própria vontade. Já viu pais que são controlados ou mandados pelos filhos? Eu creio que você já viu uma cena dessa. Isto é a máxima crueldade para com a juventude
e grande mal ao mundo. Então, em outras palavras, você que é pai, você que é mãe, você que é tio ou avô ou responsáveis de filhos, né, de crianças, não faça mais isso não, pelo amor de Deus. Porque desta forma, você não está amando a quem você diz que ama, pelo contrário. Pelo contrário, você está fazendo um grande mal a essas crianças. Continuando, fala, a condescendência por parte dos pais ocasiona desordem nas famílias e na sociedade. A condescendência por parte dos pais com o que é errado nos filhos, né, ocasiona uma grande desonra na família e em toda a sociedade. Confirma no jovem o desejo de seguir as inclinações erradas, em vez de se submeter aos mandamentos divinos. Que a obediência à autoridade paterna, a pai e mãe, seja ensinada e imposta como o primeiro passo na obediência à autoridade de Deus. Eu quero chamar a sua atenção um pouco a essa parte. Filhos que desobedecem os pais, consequentemente ou automaticamente, eles não obedecerão a Deus. E assim vice-versa. Se os filhos forem obedientes aos pais e os pais ensinando nos caminhos de Deus, eles vão passar a amar e obedecer a Deus. E continuando fala, aqueles que procuram diminuir as reivindicações da santa lei de Deus estão ferindo diretamente o fundamento do governo das famílias e nações. Pais religiosos que deixam de andar em seus estatutos não ordena sua casa de modo a observarem o caminho do Senhor. Não se faz da lei de Deus uma regra de vida. E mais adiante fala, esta é a razão porque há tantas famílias sem Deus, é a razão porque a depravação é tão profunda e espalhada. Queridos, se no mundo como vivem hoje, os pais, para tirarem a responsabilidade de pai e de mãe, colocam os filhos na frente de uma televisão, assistindo todo tipo de coisas que passam na televisão, tudo de ruim, que não ajuda na formação do caráter moral da criança para o bem, pelo contrário, só apenas estimula aquela tendência que a criança tem para fazer o que é o errado. E outras mais, aprendem coisas que elas nunca aprenderiam se não estivesse na frente de uma televisão ou de um computador. Você sabe do que eu estou falando. E nós sabemos que hoje a grande maioria dos adolescentes e pré-adolescentes e outros mais jovens estão em estado de depressão. Você já percebeu como aumentou esse quadro? A pergunta é, o que há de errado? E uma das coisas é nas bases, é na educação, na criação que damos aos nossos filhos. Em muitos lares, a oração é negligenciada. Os pais entendem que não possuem tempo para o culto da manhã e da noite. Isso nós chamamos de culto familiar. Nós, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, assim como aí você pode ser também, temos o costume de fazer um culto familiar, agradecendo a Deus pela manhã e pela tardinha ao fim do dia. Não é? Isso é bom porque nos ajuda também a mais nos aproximarmos de Deus. Não é? E muitos pais têm isso como algo que não fosse uma obrigação ao pai e à mãe. E continuando diz, não tem tempo para fazer oração pedindo auxílio dos santos anjos e rogando a contínua presença de Jesus na sua casa. E olha o que diz, saem para o trabalho como um boi ou um cavalo, sem um pensamento de Deus ou do céu. Queridos, é muito triste, mas é a realidade. Essa é a realidade.
Quantas vezes aconteceu isso comigo e com você? Mas eu pergunto, vamos deixar continuar ou vamos tomar uma posição hoje de mudar esse quadro? Ainda é tempo, ainda há tempo. Isso significa que vai chegar um momento que não vamos ter tempo mais. Então que Deus possa abençoar você como pai, como mãe, e que possamos despertar-nos para que possamos criar os nossos filhos no caminho do Senhor. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.